Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Professor Fora do Normal. Eu sou Johnny Feitosa e esse é o vídeo número 28 do nosso canal. Nesse vídeo nós daremos continuidade a uma sequência de 4 aulas sobre desenho técnico e hoje a gente vai falar sobre escalas. A gente vai compreender o que é uma escala de desenho e vamos entender como realizar as conversões entre os 3 tipos de escalas, que é a escala de redução, escala real e a escala de ampliação. Eu já quero deixar meu pedido para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com pessoas que você conhece e se inscrever no nosso canal para você estar sempre acompanhando nossos materiais. Pessoal, quando se trabalha com desenho técnico elétrico, um item muito comum de se encontrar no desenho é a planta baixa. E a planta baixa é a representação feita em vista superior para identificar toda a estrutura e dimensões aí das residências e edificações. E a gente só consegue adequar um desenho de uma planta baixa dentro de um papel ou na tela de um computador quando o desenho é feito em CAD, porque a gente consegue utilizar o que a gente conhece como as escalas. Então as escalas são a forma de representação que a gente tem para mudar a proporção das medidas lineares do objeto que a gente tem. No caso nosso, como é desenho técnico elétrico, a gente fala das plantas baixas. E aí, mudando as dimensões lineares dessa planta baixa, a gente consegue adequar ela para a gente conseguir colocar ela dentro de um papel, ou analisando um desenho no papel ou no computador, a gente consegue construir uma residência em tamanho real através do uso das medidas em conversão com escalas. E a gente tem 3 principais dimensões para a gente analisar. Então a gente tem a dimensão real, que é a dimensão que se encontra o objeto físico, e a gente tem a dimensão do desenho, que é a dimensão que esse objeto vai se encontrar lá no papel, lá na tela do seu computador, e a gente tem também uma outra dimensão que a gente conhece como escala. Então a escala ela é a relação que existe entre a dimensão do desenho e a dimensão real do objeto. E a gente vai utilizar a escala justamente para isso, para a gente conseguir alterar as dimensões da dimensão real ou da dimensão do desenho para a gente conseguir adequar de acordo com a necessidade os nossos desenhos. E a partir disso a gente consegue estabelecer uma relação de conversão entre a medida de desenho e as medidas reais que a gente conhece como escala. Nós temos 3 tipos de escala. A gente tem a escala que a gente conhece como escala natural, a gente tem a escala que conhecemos como escala de redução e a escala que conhecemos como escala de ampliação. A escala natural ela também é conhecida como escala real. E a escala real ou escala natural é aquela escala que você mantém a mesma dimensão, ou seja, a mesma medida do objeto real é a mesma dimensão que esse objeto vai se encontrar no seu desenho, seja no papel ou seja na tela do computador. E aí nós temos a escala de redução, que como o próprio nome já diz, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o tamanho do desenho em relação ao objeto real, ou seja, o desenho será menor do que a dimensão real do objeto. E a escala de ampliação é aquela escala que você vai ter o seu desenho maior do que a dimensão real do objeto em que você está analisando. Então a escala de redução ela é utilizada para desenhos muito grandes, onde você precisa reduzir o tamanho desse objeto para você representar ele no papel ou na tela do computador. E a escala de ampliação é o contrário, ela é utilizada para desenhos de peças ou objetos muito pequenos que precisam ser analisadas pontualmente as partes desse desenho e faz-se ampliação para ficar melhor, para você conseguir visualizar os detalhes desse objeto. E para fazer a identificação dos 3 tipos de escala, a gente tem que identificar o seguinte: a escala natural, a gente só vai ter uma escala natural. A única escala natural que existe é a escala 1 para 1. E percebam que a forma como a escala é escrita vai ser sempre padronizada, sempre em forma de fração. Então percebam que essa escala é a escala 1 para 1. Então a gente sempre vai ter a escala escrita em forma de uma fração. Então esses 2 pontos representam para mim divisão. Então, escala natural nós só temos uma única escala. Então, nós não vamos ter outras escalas naturais. Então, a escala natural é só uma. E qual é a escala natural que a gente tem? É a escala 1 para 1. E como que eu faço para identificar se a minha escala é uma escala de redução ou se ela é uma escala de ampliação? Então, é muito fácil você identificar isso. Você bateu o olho na escala. Se não for uma escala natural, ou seja, 1 para 1, for qualquer outra escala a não ser
a escala 1 para 1, você vai identificar se o primeiro número é o número 1. Se o primeiro número for o número 1, obrigatoriamente essa escala será uma escala de redução. E se você tem o primeiro número da escala sendo um número maior do que 1, obrigatoriamente essa escala será uma escala de ampliação. Então, a escala de redução, ela vem com o número 1 primeiro, e a escala de ampliação, o primeiro número sempre será maior do que 1. Porque se você fizer a divisão dessas escalas, como aqui, por exemplo, a gente dividir 1 por 2, a gente vai ver que o resultado é 0,5. Então, significa que a dimensão do desenho será menor do que a dimensão real 0,5 vezes. Ou seja, a dimensão real ela é o dobro do tamanho da dimensão que vai ser colocada no seu desenho. E posso falar de uma outra forma também. Posso falar que a dimensão do desenho ela vai ser a metade da dimensão do objeto real. Já na escala de ampliação, a gente pode analisar que a dimensão do desenho será o dobro do tamanho da dimensão real. Então, a ampliação, o próprio nome já está falando, a gente tem que aumentar, a gente tem que ampliar a dimensão do desenho para a gente conseguir visualizar os detalhes desse objeto. Então, resumindo, a escala natural sempre será 1 para 1, a escala de redução, o primeiro número sempre será 1, com exceção da escala natural, e a escala de ampliação, o primeiro número sempre será maior do que 1. Inclusive, se você fizer a divisão, por exemplo, aqui 2 para 1, se você dividir, você vai encontrar o valor 2. Então, obrigatoriamente, se você fez a divisão e o valor da sua escala deu maior do que 1, obrigatoriamente essa escala é uma escala de ampliação. Se deu menor do que 1, como foi o exemplo que eu fiz anteriormente, 1 dividido por 2 deu 0,5, essa escala é uma escala de redução. Se dividiu e esse valor deu o valor 1, obrigatoriamente essa escala é uma escala natural. E para facilitar a vida aí dos iniciantes, eu gosto de utilizar esse triângulo para a gente relacionar as fórmulas para encontrar a dimensão do desenho, dimensão real e escala. Esse triângulo já foi utilizado em várias outras aulas no nosso canal, inclusive é muito utilizado nas aulas de eletricidade com lei de Ohm, fica bem facinho você utilizando o triângulo, mas a gente pode aplicar o triângulo em diversas outras situações. Então, com o triângulo, pessoal, fica muito fácil a gente identificar qual fórmula a gente vai precisar utilizar para fazer o cálculo. Tem gente que gosta de fazer o cálculo na cabeça, como por exemplo, você sabe que a sua escala é uma escala de ampliação, 2 para 1. Então, significa que a dimensão do desenho vai ser o dobro da dimensão real. Então, se você tem uma dimensão real de 20, se você tem a dimensão do desenho sendo o dobro, então, obrigatoriamente, a dimensão do desenho vai ser 40, porque é uma escala de ampliação. O desenho vai aumentar em relação à dimensão real. Mas se eu tenho, por exemplo, uma escala de redução, e eu sei que a minha escala é 1 para 2, e eu tenho uma dimensão real de 10, eu sei que escala 1 para 2 é redução, é a metade. Então, a dimensão do desenho vai ser a metade da dimensão real, que no meu exemplo, 10, então será 5. E se a escala é uma escala natural, uma escala real, obrigatoriamente vai ser a mesma dimensão. Então, se você quer encontrar a fórmula de dimensão no desenho, e você tem a dimensão real e tem a escala, você vai fazer o quê? Você vai tampar a dimensão do desenho. A fórmula vai ficar o seguinte: dimensão do desenho é igual a dimensão real vezes a sua escala. Tranquilo? E se você tem o valor da dimensão do desenho e tem o valor da escala e você quer encontrar a dimensão real, você tampa a dimensão real e a fórmula que você vai usar vai ser dimensão real é igual a dimensão do desenho dividido pelo valor da escala. E se você tem a dimensão do desenho e tem a dimensão real e você quer encontrar a escala, você vai tampar a escala e a sua fórmula vai ficar o seguinte: escala é igual a dimensão do desenho dividido pela dimensão real. E aí é importante você fazer essa divisão e vai sobrar uma fração, e a fração que sobrar você tem que simplificar ela para você conseguir encontrar a sua escala ideal. Então, pessoal, vou fazer aqui com vocês um exemplo de cada para vocês conseguirem associar a aplicação do triângulo com as fórmulas. Tá ok? Então, vou fazer aqui o desenho do nosso triângulo. Vou desenhar o nosso triângulo bem grandão. E a gente sabe que na parte superior
a gente tem a dimensão do desenho. Na parte inferior, a gente tem a dimensão real. E aqui a gente tem a escala. Tranquilo? Então, vamos analisar a situação comigo. Então, ele está pedindo para você encontrar a dimensão do desenho, ou seja, eu preciso saber qual que é a dimensão do desenho. Se a minha escala for escala 2:1, escala 2:1, a gente sabe que se o primeiro número é maior do que 1, obrigatoriamente essa escala é uma escala de ampliação. Então, se eu sei que a dimensão real é 30 e a minha escala é uma escala de ampliação, obrigatoriamente a dimensão do desenho tem que ser maior do que 30. E como a escala de ampliação é escala 2:1, eu sei que será o dobro, certo? Se você quiser fazer de cabeça, você já consegue fazer. Você consegue descobrir que o dobro de 30 vai ser igual a 60. Beleza? Mas se a gente quiser usar a fórmula para você não errar, para você não ter nenhum tipo de dúvida, a gente pode. E aí a gente precisa usar a fórmula da dimensão do desenho. E a fórmula da dimensão do desenho, a gente sabe que tampando a dimensão do desenho lá no nosso triângulo, vai ficar a dimensão do desenho é igual a dimensão real vezes o valor da escala. Sendo assim, a gente pode já substituir os valores. Então, a dimensão do desenho é igual à dimensão real, a gente já sabe que é 30, vezes o valor da escala, que a gente sabe que é 2:1, certo? Então, a gente tem aqui uma fração e a gente tem aqui um número sem ser fração, uma multiplicação entre esses dois. E a gente sabe que quando a gente tem multiplicação de frações, a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, o 30 está em cima, a gente multiplica com o de cima da outra fração. 2/1, então o 2 está em cima. Então, 30 vezes 2 é igual a 60. E 1 vezes 1, a gente sabe que dá 1. Então, a nossa dimensão vai ser exatamente igual a 1, porque o meu resultado vai ser 60 dividido por 1, e 60 dividido por 1 é igual a 60. Então, a minha dimensão do desenho é 60, que é o mesmo valor que a gente conseguiu encontrar fazendo somente analogia aqui, sem realizar o cálculo. E aqui a gente tem uma outra situação, a gente tem a dimensão real do objeto de 200, não coloquei nenhum tipo de unidade de medida, porque pode ser utilizado por qualquer unidade de medida. E a gente tem aqui a escala. A escala nossa é uma escala 1:5, então a escala 1:5, obrigatoriamente, nós sabemos que é uma escala de redução, porque o número 1 aparecendo primeiro caracteriza para a gente uma escala de redução, tá ok? Então, vamos usar aí a nossa analogia. Então, se eu sei que a minha escala é de redução, a dimensão do desenho vai ser menor que a dimensão real. Então, se a dimensão real é 200, obrigatoriamente eu sei que a minha dimensão do desenho vai ser 5 vezes menor do que a dimensão real. E eu sei que como a minha dimensão real é 200, 5 vezes menor, a gente sabe que será igual a 40. Então, fazendo somente analogia, a gente conseguiu identificar que a dimensão do desenho será 40, porque a escala é de redução e a gente tem a dimensão do desenho 5 vezes menor do que a dimensão real. Esse caso também vou fazer o cálculo para vocês observarem. Vou usar dimensão no desenho é igual a dimensão real vezes a escala. Então, a dimensão do desenho será igual à dimensão real, que é 200, vezes a escala, que é 1 dividido para 5, certo? Então, a dimensão do desenho é igual, a gente viu que a gente multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 200 vezes 1 dá 200, dividido pela multiplicação embaixo. Então, 1 vezes 5 dá 5, então dividido por 5. E aí, como eu preciso encontrar a dimensão, a gente vai ter que dividir essa fração. Então, 200 dividido por 5, a gente sabe que é igual a 40. Então, nós temos o valor exatamente igual ao que a gente encontrou somente na analogia. Então, a situação que a gente vai fazer agora, a gente tem a dimensão real e a gente tem a dimensão do desenho. A gente precisa descobrir qual é a escala. Então, fazendo analogia, se a gente está vendo que a dimensão do desenho é menor do que a dimensão real, obrigatoriamente a nossa escala será uma escala de redução. E a gente sabe que olhando lá no nosso triângulo, a nossa fórmula vai ficar da seguinte maneira. A escala é igual à dimensão do desenho dividido pela dimensão real. Então, a nossa escala será igual à dimensão do desenho, que a gente sabe que é 16, dividido pela dimensão real, que a gente sabe que é 48. Fazendo a simplificação desses valores, a gente sabe que
a gente pode dividir por 16 em cima, que vai dar o valor 1, e a gente pode dividir por 16 embaixo, que dividindo 48 por 16, a gente sabe que a gente vai encontrar o valor 3, certo? Então, nós encontramos, nesse caso, uma escala de redução, porque o nosso desenho tem a dimensão menor que a dimensão real, e a nossa escala é igual a 1:3. Isso significa que a nossa dimensão do desenho vai ser 3 vezes menor do que a dimensão do nosso objeto real. Aqui, pessoal, nós vamos ter que utilizar a outra fórmula, porque a gente tem a escala, a gente tem a dimensão do desenho e precisa encontrar a dimensão real. Então, fazendo analogia, para se você conseguir raciocinar dessa forma, ficar mais fácil de você fazer os cálculos, a gente tem uma escala 2:1, que a gente sabe que é uma escala de ampliação, e a gente tem a dimensão do desenho 100. Se a gente sabe que a dimensão do desenho é 100 e que a escala é de ampliação, a gente conclui que, em relação ao objeto real, a dimensão do desenho ela foi aumentada. Então, se a minha escala é 2:1, significa que a dimensão do desenho foi aumentada em 2 vezes. Então, eu sei que, para mim ter o valor 100, para mim aumentar 2 vezes, obrigatoriamente, o meu objeto precisa ter a dimensão no valor 50. E aqui a gente tem como escala de redução, a mesma situação. A escala de redução vai ficar da seguinte maneira. Você sabe que a dimensão do desenho é 20 e que a escala é de redução e é 1:2, significa que é a metade. E para mim ter a minha dimensão do desenho 20, sendo que ela seja a metade da dimensão real, obrigatoriamente nós sabemos que a dimensão real tem que ser igual a 40. Então, vou fazer com a fórmula para vocês, para ficar fácil para vocês entenderem. Então, vai ficar da seguinte maneira. A dimensão real é igual à dimensão do desenho dividido pelo valor da sua escala. Então, a gente sabe que a dimensão real vai ser igual à dimensão do desenho. No primeiro caso, a gente sabe que é 100 dividido pela nossa escala, que a gente sabe que é 2:1. Então, aqui a gente tem uma divisão de 2 frações. Então, como é que eu devo fazer quando eu tenho divisão de 2 frações? Então, a gente tem uma regrinha na matemática básica para essa situação. Você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então, a gente sabe que a primeira fração é 100/1, então a gente vai deixar ela e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Se a outra fração é 2/1, como que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai virar o 2 para baixo e o 1 para cima. Então, vai ficar 1/2. E aqui eu já posso fazer a multiplicação dessa fração. Então, vai ficar 100 vezes o número de cima da fração, que é 1. Então, vai dar o valor 100, dividido por 1 vezes 2, que é os dois números de baixo das duas frações, que dá o valor 2. Então, nós teremos o resultado final nessa fração no valor de 50, que é exatamente o mesmo valor que a gente conseguiu obter aqui na dimensão real. Então, vou fazer mais um para vocês. Então, a dimensão real é igual à dimensão do desenho dividido pelo valor da escala. E a dimensão real vai ser igual à dimensão do desenho, que a gente sabe que é 20, dividido pela nossa escala, que é 1 dividido por 2. Mesma situação, a gente tem 2 frações sendo divididas uma pela outra, então vamos fazer a inversão para a gente conseguir multiplicar. Então, vai ficar 20 vezes o inverso da segunda fração, que como ela é 1:2, agora vai virar 2:1. E agora a gente pode fazer a multiplicação. Então, o de cima com o de cima vai dar 20 vezes 2, vai dar 40. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, como a gente sabe que 40 dividido por 1 é 40, então nós encerramos aqui. Então, o nosso valor é 40, que é exatamente o mesmo valor que a gente conseguiu encontrar aqui fazendo a analogia. Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui meu pedido para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem e se inscreverem no nosso canal para você estar sempre acompanhando os materiais do nosso canal. Então, fica aqui meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.